Guerra fiscal, dívidas, royalties, assuntos que afetam as relações entre a União, os estados e os municípios. O Senado criou um grupo de especialistas para discutir questões tributárias e políticas envolvidas no chamado Pacto Federativo. Veja na reportagem da TV Senado. República Federativa do Brasil. Está no nome. Nosso país é uma federação, uma união de estados com um governo central. Mas unidos até que ponto? O Brasil hoje vive um problema grave na federação. Distorção gritante, né, no sistema federativo. Problemas nas relações entre a União, estados e municípios. Há uma urgência de pauta e de temas que necessitam de uma resposta dessa natureza nossa. Repactuamos a federação, ou então ela vai continuar capenga. Mas que pacto é esse? A gente poderia dizer que o Pacto Federativo é justamente a união entre diferentes entes da federação, em que esses entes possuem autonomia, mas não possuem independência. O modelo brasileiro de federação foi copiado dos Estados Unidos. Ele apareceu na Constituição de 1891. Mas um pouco diferente do norte-americano. O Brasil nunca teve uma política tão descentralizada quanto os Estados Unidos. Pena de morte. Há alguns estados que possuem, outros não, o que seria impossível no Brasil. O pacto atual é baseado na Constituição de 1988, que define os deveres de cada unidade federativa e as fontes de recursos para cumprir essas tarefas. Mas os senadores reclamam. Há obrigações de mais e dinheiro de menos para estados e municípios. Não se respeita o princípio da isonomia no que diz respeito à arrecadação e à distribuição dos recursos. A União arrecada mais, centraliza a arrecadação e repassa migalhas, notadamente para os municípios. 63% mais ou menos da arrecadação do Brasil fica no governo central, os estados ficam com 20 e poucos por cento e os municípios com 12, 13, 14%. Abastecer os cofres públicos, essa é a questão. Rediscutir o Pacto Federativo, no fundo, tem sido no Brasil rediscutir a distribuição de receitas entre União, estados e municípios. Divisão de impostos, royalties do petróleo e da mineração, recursos para saúde, educação e segurança pública, ICMS nas exportações, guerra fiscal, dívidas dos estados. Há muito o que discutir. Mas um assunto é mais urgente. A questão do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os critérios de divisão do FPE são inconstitucionais. E estes critérios deverão desaparecer do mundo jurídico a partir de 1º de janeiro de 2013. O fundo recebe recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Por ano, são cerca de 50 bilhões de reais. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam com 85% do dinheiro. Esses coeficientes foram fixados num certo momento e já havia a previsão legal para que eles fossem revistos, confirmados ou não, numa discussão no Congresso Nacional. Nós temos que aprovar até o final do ano. Se não o fizermos, o Supremo fará, ocupando o nosso lugar. Se nós partíssemos de um projeto, de um anteprojeto, melhor dizendo, apresentado por uma comissão de juristas, ou de economistas, ou de cientistas políticos, o trabalho chegaria a bom termo num tempo razoável. O presidente Sarney concordou e, na abertura dos trabalhos legislativos, anunciou. Uma das primeiras tarefas que estão em nossa pauta neste ano é criar uma comissão de experts para estudar as relações da federação, que cada vez mais, elas se mostram muito esgarçadas. Os ajustes que a comissão de especialistas sugerir no Pacto Federativo vão virar projetos de lei. Caberá ao Senado votar essas propostas. A função da comissão é dar subsídios ao Congresso, ao Senado, para o Senado debater. Se aceitar ou não aceitar, mas fazer um estudo amplo. Não só daquilo que seria ideal em termos de federação e depois, evidentemente, que o Congresso vai trabalhar no possível. Não há outra alternativa melhor, né, que o Parlamento, como o representante da população e dos estados, no debate e solução dos problemas enfrentados.
ninguém duvida que os debates serão intensos. Há certamente dificuldades incríveis. Superar debates que sejam localizados em estados. Nós precisamos equilibrar de vez por toda o Brasil, que não é de um ou de outro brasileiro. O Brasil é de todos nós. Devemos pensar no Brasil como uma federação. As questões cruciais serão decididas democraticamente no voto. Nós não teremos outra alternativa. Representantes de estados e municípios discutem na Câmara dos Deputados o pagamento do Piso Nacional dos Professores. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, afirma que 13 estados não estão pagando o piso, definido por lei no Congresso Nacional. Veja como foi o debate na reportagem da TV Câmara. O Ministério da Educação foi convidado, mas não veio. E quem compareceu à discussão atacou duramente as dificuldades para pagar o piso nacional dos professores. Para cumprir a lei do piso, é uma lei, nós temos recursos. Isso foi alertado várias vezes, não há recursos sequer para cumprir 20% do que está dito na lei. Então essa é a realidade. Sem recursos não tem como cumprir. Os prefeitos acham que tem que ter um piso, sempre defendemos um piso, mas a forma que foi construída não tem como fazer a execução e o cumprimento da lei. A lei é de 2008 e estabelece o valor mínimo para o salário dos professores de escola pública com nível médio e carga horária de 40 horas semanais. O Supremo já decidiu que a lei é constitucional. O problema, alegam prefeitos e governadores, é que além do salário é preciso investir em outras áreas da educação. A ideia geral é que a gente possa, de maneira negociada, estabelecer uma revisão dos mecanismos estabelecidos na lei para que a gente possa gerar a sustentabilidade da mesma e, de maneira geral, gerar essa valorização dos magistérios, sem esquecer os demais investimentos necessários para serem feitos na educação, que os estados têm que cumprir, como questão da formação continuada, a questão da infraestrutura, a aplicação de novas tecnologias no âmbito da educação, novos projetos pedagógicos, ou seja, uma gama de ações que com certeza melhora a qualidade da educação do país em conjunto com essa valorização dos professores. O governo federal pode ajudar a pagar o piso aos professores, mas as dificuldades para conseguir essa complementação são muitas, admite a deputada que foi relatora do Fundo Nacional da Educação Básica. Os critérios, os requisitos que o MEC adota para que os municípios tenham direito à complementação financeira da União, alguns deles são muito rígidos e isso deveria, está entendendo, ser mais flexível. O caminho é o debate, né? A Undime, o Concede, a CNM, a Frente Nacional dos Prefeitos, junto com o MEC, exatamente para quê? Para superar os conflitos existentes. O que não pode é o professor ser penalizado. Mas a Câmara pode ajudar a encontrar os caminhos para resolver esses problemas. A lei aprovada, 11.738, criando o piso nacional, vários estados, vários municípios não estão cumprindo. Aí a gente vai conversar com os municípios, eles alegam que não têm condições de cumprir. Aí a gente vai conversar com outras pessoas, eles alegam que às vezes não está sendo tratado com prioridade o pagamento do piso. E o que nós temos visto é greve em alguns estados e dificuldades. E a nossa intenção com essa audiência pública não é de estar apontando dedos, é de estar ouvindo e identificando os principais problemas para que a gente possa ajudar. Eu acho que a Câmara Federal, através da Comissão do Trabalho, ela tem condições de abrir um debate sério, de encontrar algumas soluções e estar discutindo diretamente com o MEC, com a Confederação Nacional dos Municípios, para que a gente possa equacionar isso. No próximo bloco, você vai conhecer um ponto de encontro na capital de Mato Grosso do Sul, um lugar com artesanato e história. A gente volta em um minuto.